Estamos de volta com o programa Religar e hoje abordando a visão antropológica sobre a morte. Renato, a nossa companheira de jornalismo, Luísa Naves, foi ouvir a mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas, a psicóloga clínica e tanatóloga Maria Emídia de Melo Coelho. Vamos ouvir a participação da Maria Emídia. Quando a gente fala de educação para a morte, o que a gente pensa? Primeiro, familiarizar-se com a morte, porque já que ela é um processo natural das nossas vidas e que inevitavelmente vai nos acontecer, o que a gente pretende com a educação para a morte? Falar dela, refletir sobre ela, falar da importância dos rituais, da importância de saber lidar e respeitar com uma pessoa que está num processo de uma doença, por exemplo, uma doença incurável, que não tem cura. Então, como que a gente vai lidar? O que isso modifica no contexto familiar? Como que a família vai reagir? Como que ela pode ser apoiada? E principalmente humanizar. Porque quanto mais a gente fala da morte, mais fácil a gente vai viver, vai dar mais sentido à nossa vida, às coisas que acontecem, a gente vai se preocupar com um sentido na construção das nossas relações e enquanto profissional a gente vai humanizar mais esse processo de morrer. A Maria Emídia fez um excelente trabalho no mestrado dela em Ciências da Religião, para o Renato, sob orientação do professor Amaury Carlos Ferreira, que também é um conhecido seu. Sim, eu conheço. E ela fala sobre a educação para a morte. O que você pensa sobre isso? O educar para morrer significa o educar para viver. Na medida em que a pessoa se prepara para viver bem, ela se prepara para morrer bem. Porque, na verdade, entre morte e vida não existe uma queda de braço, não existe um confronto direto. Mas na medida em que a pessoa ela interioriza a morte, ela aceita a morte, ela aceita a sua condição mortal, sem negar a sua condição, ela vai se educando com a ideia da própria morte. Assim, ela não refuta a morte no final da existência, mas ela aceita como uma possibilidade eminente que reside no coração da própria existência. E isso é fundamental na realidade de hoje, com essa questão, como nós falamos, da negação cultural da morte. Muitas pessoas não estão preparadas para morrer, porque na verdade não estão preparadas para viver. Porque o preparar-se para viver é o preparar-se para morrer. Sim. Vamos voltar àquele ponto da interpretação teológica tradicional, e você falava do mito adâmico de Gênesis, da ruptura entre a humanidade... De uma inimizade da parte de Adão com Deus, porque o pecado surge, essa ruptura de uma inimizade de Adão para com Deus, digamos assim. Mas a própria visão evolutiva, ela tem dificuldade de aceitar que a morte seja consequência do pecado original, porque ela tem dificuldade em aceitar que um fator de ordem moral e espiritual tenha mudado a configuração da existência humana. Sim. E também, biblicamente, a morte não se refere somente ao seu aspecto físico, mas também espiritual, da relação do homem para com Deus. Então, independente do pecado de Adão, o ser humano segue sendo constitutivamente um mortal. Sim, e é aí que eu gostaria de retomar a questão. Trata-se da morte de um corpo, trata-se da morte do homem como um todo. Como compreender essa realidade da morte nesse particular? Do ponto de vista teológico, morre-se o ser humano todo, porque também se ressuscita o ser humano todo. Não é somente o corpo que morre, mas na medida em que o corpo e a alma estão reciprocamente unidos, existe uma relação de mutualidade, de simbiose entre o corpo e a alma, não uma relação acidental, mas uma relação mútua. A morte significa a morte do corpo e da alma. A alma também, a seu modo, ela experimenta a morte. Então a morte se refere ao ser humano todo. É o ser humano todo que é o sujeito da morte. O sujeito da morte não é o corpo, não é simplesmente a decomposição corpórea, mas sim o ser humano na sua totalidade, na sua inteireza. Você falou, é o homem todo que morre, é o homem todo que ressuscita. Há um debate entre a concepção da ressurreição e a concepção da reencarnação. Religare já ouviu diversas vezes as duas posições.
há alguma compatibilidade, possibilidade de compatibilidade entre assumir uma posição religiosa que propõe a doutrina da ressurreição e a doutrina da reencarnação? Você vê a possibilidade nisso? Não, ressurreição e reencarnação são duas realidades que se excluem radicalmente. Afirmar uma significa negar a outra, ou afirmar a uma significa excluir a outra. As duas não convivem no mesmo espaço, no mesmo ambiente do ponto de vista doutrinal. Porque a ressurreição significa, para a vida cristã, a existência ela é única, mas vivida de duas formas, no seu aspecto histórico, espaço temporal, terreno, e no seu aspecto definitivo. E a morte é justamente um momento de ruptura e de continuidade, porque a morte termina a existência histórica e inicia a existência definitiva. E existe uma identidade entre o sujeito da existência terrena e da existência definitiva. Essa identidade permanece após a morte. E a ressurreição é justamente a permanência desse núcleo e dessa identidade. De modo que o sujeito da existência terrena é o mesmo da existência definitiva, porém transformada. Porque na ressurreição há uma transformação, uma transfiguração do sujeito. Já a reencarnação, não existe propriamente uma identidade na eternidade, porque a alma ela passa por vários ciclos reencarnatórios. Então, ela reencarna em uma pessoa em uma época, reencarna em uma outra pessoa em outra época. Então, como ela passa por vários ciclos reencarnatórios, então, na eternidade, qual identidade terá? Se ela passou por várias reencarnações, essa alma, ela morreu várias vezes, até atingir a sua iluminação, até atingir a sua plenitude. Então, aí que tem a questão. A dificuldade em assumir. Em assumir. Agora, você sabe, claro, no ponto de vista do senso comum, né, muitas pessoas se afirmam, não assim, eu creio na ressurreição e na reencarnação, mas elas dizem, bom, eu sou católica, ou eu sou evangélica, sou cristã, mas eu creio na reencarnação. Falta aí um esclarecimento sobre a doutrina da ressurreição? Sim, de fato, com a vinculação dessas novelas da Globo, de tom reencarnacionista, muitas pessoas que se dizem cristãs, muitas acreditam na reencarnação. Mas, na verdade, repito, é incompatível. Não é possível que essas duas doutrinas convivem juntas. Nós podemos conviver de uma outra forma, mas do ponto de vista doutrinal, isso não é possível. Mas, na verdade, o que falta é um esclarecimento, uma catequese, um ensinamento a respeito do que seja verdadeiramente a ressurreição, para que não se embaralhe as cartas de ressurreição e reencarnação. Sim. A principal questão é essa da permanência da identidade, porque para a ressurreição, o ser humano ele permanece na sua identidade no pós-morte. Já para a reencarnação, isso é problemático, porque como a alma passa por vários ciclos reencarnatórios, qual será a sua identidade na eternidade? Ou seja, por a teoria da ressurreição, ela atende essa matriz judaica cristã. A matriz reencarnacionista atende as religiões asiáticas e religiões também muito antigas e, no nosso caso aqui, algumas espiritualidades indígenas ou de matriz africana e também com a presença do kardecismo. São duas possibilidades, enfim, que fique claro. Sim, são duas possibilidades, né? Cada qual, segundo a sua doutrina, segundo a sua crença, orienta a sua existência. Sim, o único complicador do tratar ponto de um como o vista outro. doutrinal existem divergências, mas do ponto de vista prático da fraternidade existe uma comunhão. Porque a gente pode discutir sobre doutrinas, mas sobre relações humanas a gente pode ser amigos, embora sejamos de doutrinas diferentes. Pois. Você dizia que, do ponto de vista da doutrina da ressurreição, a realidade ganha um caráter definitivo. A realidade da morte cria esse caráter definitivo para a pessoa. É isso? O que isso significa? Na morte, a pessoa ela alcança o cume da sua existência. Sim. A existência se consuma independentemente da faixa etária, da circunstância em que se ocorre a morte. Do ponto de vista antropológico, independentemente de como ocorre a morte é a consumação da existência. A existência se consagra, a existência se torna definitiva, ela encontra o seu termo, a existência encontra o seu apogeu, de modo em que a pessoa
ela se consuma ali na sua existência no momento da sua morte, ela se consagra. Um pensamento que eu vou aqui chamar tradicional, eu tenho que assumir responsabilidade sobre ele, parece criar um lugar para esse caráter definitivo. Nós estamos falando de um lugar ou de um estado, né, para esse caráter definitivo? Compreendeu-se por muito tempo a teoria da decisão final, que o ser humano, no momento pontual da morte, ele alcançaria o grau máximo de consciência, de liberdade, de personalidade, de responsabilidade. Então, nesse momento, nesse contexto, a pessoa estaria qualificada a tomar uma decisão definitiva de paraíso, de céu, de ressurreição ou de perdição, de inferno. Ela estaria qualificada a tomar uma decisão definitiva naquele momento pontual da morte. Mas essa teoria suscitou muitas críticas, essa teoria teve adeptos nas décadas de 50, 60, 70. O principal correligionário dessa teoria é um teólogo húngaro chamado Ladislau Boros. Mas essa teoria hoje praticamente não encontra mais teólogos ou autores que a sustentem, porque ela é uma teoria que tem muitos problemas interiormente. Muito bem. Nós vamos marcar um próximo momento, então, para a gente continuar essa conversa, claro, e ver as outras possibilidades. Será um prazer. O prazer será nosso. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre nossos cursos de especialização e mestrado, acesse pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui, mas você pode rever esta entrevista acessando tvhorizonte.com.br/religare. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religare, Conhecimento e Religião.